Bem-vindos ao Luto pela Vida Cash. Eu sou Paula Goulart e esse é um espaço para conversas que acolhem, inspiram e transformam a forma como olhamos para a vida e também para as despedidas. E hoje, com o coração cheio de gratidão, a gente chega ao último episódio dessa temporada. Foram encontros, histórias e reflexões que nos lembraram, episódio após episódio, que o luto é, acima de tudo, uma expressão do amor que continua. E para encerrar este ciclo, escolhemos um tema muito especial e muito sensível, especialmente nesse tempo do ano: o luto nas datas comemorativas. Datas comemorativas despertam memórias. São momentos em que tudo parece girar em torno da alegria e da união. E é justamente aí que a ausência se torna mais evidente. O Natal, o Ano Novo, os aniversários, todos esses momentos que antes eram motivos de festa, agora trazem o desafio de aprender a celebrar de outro jeito, honrando quem partiu, mas também cuidando de quem ficou. Hoje o nosso papo é sobre como respeitar o próprio tempo, como acolher a dor e como transformar a saudade em uma lembrança que conforta, em vez de ferir. Para essa conversa, eu recebo hoje aqui a Luísa Nova e a Shirley Cristina, ambas membros do grupo Luto pela Vida, que vão nos ajudar a entender como podemos atravessar esse período com acolhimento, respeito e amor. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje conosco. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Gente, é o seguinte, a gente está falando aqui de datas comemorativas, né? Por que que esses momentos costumam ser tão difíceis para quem está de luto? O período das festas, né, ou de aniversários, é o período que a gente sempre está junto, né, que a gente se organiza, se prepara para congregar com os parentes, com os amigos, e aí falta aquela pessoa, e aquela pessoa que muitas vezes era o sol, né, que iluminava aquela família toda, ou que te iluminava. Então isso, naquele momento, a gente fica muito pensativo, né, dessa ausência física, né, principalmente. As datas comemorativas sempre são gatilhos de lembrança, né. Lembranças que são difíceis muitas das vezes de ser revividas, então eu acho que por isso que, principalmente no início do luto, traz tanta dor, né. Ao passar dos anos a gente consegue ressignificar, né, fazer com que essa dor vire um pouco de saudade, e a dor vai diminuindo. Então assim, no começo realmente é muito difícil, a gente precisa pedir ajuda para todos os meios possíveis. E justamente nesse momento que muitas pessoas estão lá celebrando e às vezes pela questão da dor, do luto, da saudade, a gente não consegue entrar no clima, naquele clima da festa. O que vocês diriam para alguém que esteja se sentindo assim no momento? Acho que ela deve se respeitar, né. Por ter uma conversa aberta com a família, principalmente os mais próximos, que muitas das vezes pode ser os primeiros a cobrar, né, esse festejar. Então, assim, quando a gente consegue se posicionar e falar que aquilo está doendo muito, talvez quem está ao nosso redor consegue, guiar esse dia, né, junto com a gente. Eu acho que deve ser um dia que deve ser respeitado. Se eu quero celebrar, que eu celebre com muita vontade, mas se eu quero me silenciar, as pessoas precisam entender que está doendo muito. Uhum. É muito personalizado, né, vai ser muito Sim. específico seu, então não tem porquê, não existe uma fórmula, uma receita de bolo, cada um reage de uma forma. Exatamente. No grupo Luto pela Vida, eu aprendi um lema que é: "Falar é libertador". Então se você consegue, você acha que consegue falar, fale. Fale sobre aquela pessoa, fale sobre o seu pet, porque ele também nos traz ausências, né. Mas se você não consegue falar por enquanto, fique quietinho, peça, como você disse, peça respeito e fique quietinho no seu canto. Aproveite aquele dia para lembrar, para buscar suas memórias, para curtir você e aquele momento que você gostaria de ter com aquela pessoa ou com aquele seu pet que está
ausente. A gente mesmo acaba tendo que se acolher. Esse momento de celebração, dessas festas, desses eventos, muitas vezes essa dor vem de surpresa e às vezes um cheiro, uma música, alguma lembrança pode tocar profundamente. Como vocês conseguem ou podem acolher essas emoções justamente sem se cobrar por estar mal no momento em que todos parecem estar tão felizes? É interessante porque, não existe um padrão, não é porque a minha mãe morreu que os 4 filhos sentem a mesma coisa naquele dia. Cada um tem uma história, um tempo diferente com aquela pessoa que se foi, né, então eu acho que a gente precisa fazer justamente isso, né, se para mim, arrumar a casa toda para o Natal, porque minha mãe gostava, vai me fazer bem, vai me confortar, eu devo fazer. Mas se meu irmão acredita que é melhor ele ficar em casa deitado naquele primeiro ano, a gente vai lá dar um beijo nele e deixa ele deitado, porque é o que ele precisa, né. E aí eu consigo trazer fora das datas comemorativas, que eu vou todo sábado ao cemitério, porque isso me faz bem, porque meu pai morreu, eu tinha 6 anos, então eu cresci vendo minha mãe indo todo final de semana ao cemitério. Então eu acredito que isso a confortava. Então, assim, eu acho que eu a deixo alegre de alguma forma sabendo que eu vou toda, né, apesar de lá ser é só o material, né, da mesma forma que eu vou todo sábado, meu irmão nunca foi depois do enterro, né, e já vão fazer 4 anos. Então, é assim, é de pessoa para pessoa, tem que ter muita sensibilidade para poder fazer com que esse dia não seja um dia mais doloroso ainda. É, isso é verdade. Eu cozinho. Quando eu sinto muita falta da minha mãe, eu cozinho. A gente todo mundo fala que a gente tinha, assim, o mesmo tempero, o mesmo jeito de cozinhar. Então eu faço as comidas que a gente gostava de comer e como sozinha ali, quietinha no meu canto. É isso que eu faço sempre que a saudade bate. Profundo. Eh, Nessas celebrações, também nesses eventos, algumas famílias mantêm tradições antigas, né, e outras criam novos rituais. Você acredita que reinventar as tradições pode ajudar no processo do luto? Ou manter, né, manter ou reinventar? Eu aprendi também no grupo o verbo ressignificar. Então, onde cada pessoa pode encontrar maneiras de ressignificar aquele luto, né. Então, por exemplo, eu ressignifico o meu cozinhando, falando, né. Outros podem encontrar outras maneiras. "Ah, vamos fazer uma festa fora de casa, vamos participar com vizinhos", né. E encontrar ali outras maneiras. "Ah, é um aniversário, por que que a gente não pode continuar comemorando essa data?" Mesmo a pessoa não estando mais fisicamente com a gente. Podemos nos reunir. Eu tenho amigas que se reúnem, que a família se reúne no Dia das Mães, que a família se reúne no aniversário da mãe, porque é o momento que todos estão ali para celebrar aquela vida, o que passou, o que eles sentiram naquele período todo. É, dar amor a quem fica também faz parte Exato. de seguir em frente o luto, né. Eu cheguei até a tatuar meu último aniversário, minha mãe morreu um mês depois. E eu lembro que nesse dia ela pediu 10 pizzas, chamou meus irmãos fora minha vontade, mandou fazer um bolo, e aí organizou tudo, e eu lembro que no aniversário, na cozinha eu cheguei a brigar com ela, eu disse: "Mãe, mas para que isso? Eu não queria, Covid agora que melhorou um pouco e tal", e enfim, aí um mês depois ela faleceu e eu passei a entender o porquê que ela fez tanta questão daquilo. E aí eu tenho tentado fazer isso com minha família, porque eu vou me reerguer, porque ainda tenho uma filha de 13 anos, para poder proporcionar para ela um Natal de celebrações, porque eu não sei se vai ser meu último Natal. Então, assim, de certa forma, eu tenho tentado dar amor e respeito para aquelas pessoas que estão próximas de mim, mas também o tempo todo não com aquela mania de perseguição, achando que eu vou morrer a qualquer hora, mas com aquela sensação de finitude. Consciência, Consciência, a palavra é consciência, essa. né. Shirley, você tem falado do grupo Luto pela Vida, e eu já participei também de vários encontros desse.
e a gente faz às vezes, muita arte-terapia, né, objetos, e aí tem a ver um pouco com essa pergunta que fala sobre uma homenagem simbólica que você poderia recomendar para lembrar alguém que partiu nessas datas, algo simples, mais significativo, você consegue indicar para as pessoas fazerem algum tipo de ritual, algo simbólico? O que que você acha? Eu acho que as pessoas podem ter uma flor, plantar alguma coisa, fazer escrever sobre isso. Uhum, No grupo, nós fizemos, por exemplo, uma caixa, onde trabalhamos lá, decoramos a caixa, e cada pessoa que estava lá fazendo a sua caixa, fez pensando naquelas pessoas que ele é enlutado, uhum, né, pra guardar memórias daquelas pessoas, uhum, né. Depois fizemos os colares, as pulseiras, e sempre falando daquelas pessoas que se foram, né. Então toda vez que eu coloco o colar que eu fiz, uhum, eu lembro da minha mãe, sim. né. E toda vez que eu cozinho, como eu disse, eu também lembro da minha mãe. Então, encontre uma maneira ali singela que você pode guardar para você e eternizar vários momentos, né. Tem as tatuagens, Aham. né, é bem legal. Das dezenas de vezes que eu lembro da minha mãe durante o dia, ainda hoje, né, eu acho que sempre que eu vou à missa, ela era muito católica, então assim, eu me sinto feliz quando eu vou à missa, né, que tá em intenção a ela, que assim, eu sei que eu estou no lugar onde ela gostava, então eu acho que me faz muito bem sempre que a gente vai à missa pensando nela. Uhum. E meninas, para finalizar, qual mensagem vocês deixariam para quem está assistindo a gente agora, que vai viver seu primeiro Natal, a gente está aqui chegando o final do ano, seu primeiro final de ano, sem a presença do seu ente querido que muitas vezes acabaram de perder. Então eu queria que você usasse a experiência de vocês, né, que como vocês têm ressignificado essa dor do luto, qual conselho vocês dariam para essas pessoas ou qual dica vocês dariam para essas pessoas? Eu acho que a sociedade ela não é preparada para o luto, né, em geral. As mesmas pessoas que dizem para a gente no trabalho que tu tem que voltar à tua rotina, vai numa festa ou então volta a malhar, quando tu volta a malhar ou vai numa festa, são as mesmas pessoas que te dizem que: "Olha, ela está de luto, mas por que que ela está fazendo isso?". Então, assim, que a gente não escute as pessoas que não estão vivendo isso, né, com tanta veracidade, que a gente consiga lá no nosso íntimo fazer o que a gente tem vontade, né. Se a vontade é soltar um balão com nome, se a vontade é colocar flores novas na casa porque lembra a pessoa, ou então fazer aquela ceia de Natal bonita e convidar as pessoas para estar junto. Então, assim, eu acho que a gente precisa deixar, que as nossas vontades, transcendam nesse dia, né. Eu falo muito parecido com você, porque eu iria dizer: "Ouça somente o seu coração, só", né, deixe que todas as outras falas fiquem, porque, eh, cada um vive o luto da sua forma. Mesmo, muitas vezes você fala assim: "Ah, é um pet", a gente ouve muito, né, porque eu também tenho luto pet, faço parte do grupo luto pet, as pessoas compra outro, né. Ah, você vai ter outro filho, você tem outro filho para cuidar, você tem seu esposo, você tem por quê? Uma pessoa vai, um cachorro vai, um gato vai e outras pessoas ficam, é a vida, né. Mas ouvir isso é muito dolorido. Então, ignore, faça o máximo para ignorar. E aí eu volto àquela minha fala, e se você conseguir falar, fale, fale que você não gosta daquilo que a pessoa está falando. Coloque para fora, ou se não, ouça só o seu coração. Eu acho que uma coisa que a gente precisa ensinar a sociedade a não julgar, né, não julguem as pessoas enlutadas, nenhuma hipótese. E para as pessoas que estão passando pelo processo do luto, se acolham e se respeitem nas suas vontades, nos seus pensamentos, em como você quer agir e, caso precise de ajuda, temos o Luto pela Vida, né, que está de portas abertas para qualquer pessoa que esteja precisando, que esteja enfrentando o processo do luto. Você será muito bem recebida e acolhida
nesse luto desse grupo que é tão abençoado, que abençoa tantas pessoas, não é isso? Isso, as pessoas costumam, a sociedade geral, até o 7º dia, né, todo mundo tá lá mandando mensagem, todo mundo tá perguntando como tu tá, e aí se for católico tem a missa de 7º dia, aí depois desse dia as mensagens começam a diminuir, e só procura mesmo quem tá mais próximo, e aí as pessoas falam pra gente que o ano passa, né, isso era uma coisa que me chateava demais quando a pessoa dizia que um ano passa, mas como se eu vivi 40 com ela, não pode ser que um ano vai passar. Né, então assim, eu ainda me sinto de luto, apesar de muitas pessoas me corrigirem, né, vai fazer 4 anos, mas eu ainda me sinto lutada, porque ainda dói bastante. Mas hoje eu vejo de forma diferente, eu acho que a gente consegue, continuar a vida. O luto é o preço do amor. Enquanto tem amor, a gente sente falta, né. É. A gente, na verdade, vive apesar do luto. A gente ressignifica, como você fala a palavra, né. Você começa a ter uma outra vida, né, sem a presença daquela pessoa, né, a vida continua, literalmente a vida continua, mas existem momentos e tempos que são individuais, né, o que está na nossa cabeça, no nosso coração é individual. Então fica essas falas, quando a gente ouve essas falas, elas machucam muito, mas a gente também tem que respeitar o que o outro está falando e muitas vezes ignorar, falar: "Tá bom". Eu falava tanto da minha mãe, tanto da minha mãe, tanto da minha mãe, que eu percebia que algumas pessoas não queriam mais, assim, não queriam que eu falasse mais sobre isso, e talvez o grupo me fez bem por conta disso, porque era o dia que eu sabia que eu podia falar da minha mãe, ainda com o mesmo tom de dor, como se tivesse acontecido ontem, na verdade já aconteceu há anos, né, uma terapia em grupo que realmente salva vidas, né, a gente lá escuta vários tipos de depoimento, né, alguns no início mais chorosos, mas a gente percebe com o passar das sessões, das idas, a gente percebe aquela pessoa menos chorosa, mais aberta, conversando mais. Então assim, que a gente procure sim todo tipo de terapia, para conseguir conviver com o luto, né, independente de ser medicamentosa, terapia com psicólogo, terapia em grupo, musicoterapia, enfim, que a gente procure, caminhos que nos levem para o bem-estar, né, porque a dor nunca vai passar. Então, meninas, muito obrigada por estarem aqui conosco, dividindo aspectos tão pessoais, né, da vida de vocês, compartilhando com quem está em casa, ajudando essas pessoas a enfrentarem esse processo do luto, passarem por esse momento de festividade do final do ano. E o lema, como a gente falou aqui, é se respeitar e se acolher. Não é isso? Muito obrigada. Obrigada por toda a ajuda que o grupo tem feito, né, em nossa vida e na vida dos nossos familiares. Nem todos os natais serão de alegria, e tudo bem. O luto também precisa de espaço, até mesmo nas festas. O importante é honrar o que foi vivido, respeitar o que se sente e lembrar que o amor não termina com a despedida. Ele se transforma, se espalha, permanece em cada lembrança, em cada gesto, em cada sorriso que ainda nasce da saudade. E assim, com o coração cheio de carinho e gratidão, a gente encerra a primeira temporada do Luto pela Vida Cast. Obrigada a cada convidado que compartilhou sua história e a você que nos ouviu, sentiu e refletiu junto com a gente. Eu termino este episódio com uma frase que carrega o espírito desse encerramento. Talvez este não seja um tempo de festa, mas pode ser um tempo de amor e de reencontro com quem você foi e com quem ainda é. Que o novo ano traga paz, leveza e a certeza de que a vida continua, com amor, com memória e com significado. Nos encontramos na próxima temporada do Luto pela Vida Cast. Gratidão!